Olá, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos, em especial a presença da professora mestra Gabriela, ao qual solicitou a apresentação e a submissão desse trabalho. Nossa equipe, Grupo 1, é composta de Brenda Ramos, Daniela Bernardes, Gabriel Macena, Joana da Paixão, Raíssa Santiago, Thales Rabelo, Yasmin Nascimento e Yuri Silva. Hoje trataremos sobre os tópicos de sujeitos do processo, juízes e partes, capacidade para ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Inicialmente, trataremos dos sujeitos do processo. Os sujeitos do processo são todos aqueles que participam direta ou indiretamente da relação jurídica processual. Sendo assim, como sujeitos do processo, temos, por exemplo, o réu, o autor, o advogado, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Todo sujeito detém deveres, obrigações e direitos dentro da relação jurídica processual. Um dos sujeitos mais importantes do processo são as partes. Ao falarmos das partes, estamos nos referindo ao autor e ao réu, em individual ou em coletivo, isto é, quando estiverem permeados pelo litisconsórcio. Ao que se refere às partes, é de imensa importância destacarmos primeiramente a capacidade processual. Em linhas gerais, a capacidade processual é o que determina quem pode ser parte. Então, para que alguém tenha capacidade processual, é necessário, primeiramente, ter a capacidade de direito, ou seja, a capacidade que todas as pessoas que nascem com vida possuem, posto que a lei ainda resguarda a expectativa de direito do nascituro. Outro sim é imprescritível a capacidade de fato ou exercício, que basicamente se dá no momento em que atingimos a maioridade e não possuímos nenhuma situação momentânea de exprimir a nossa vontade. Isto é, para alguém que apresente a capacidade de fato, esta não pode ser pródiga, bem como não pode ter problemas de tóxicos. Sendo assim, todos aqueles que se enquadrem nos artigos 3º e 4º do Código Civil não retêm a capacidade de fato, pois é fundamental que se tenha a capacidade de exercício para responder plenamente pelos seus próprios atos. Vale ressaltar que, para a figura do incapaz, no qual está disposto no artigo 3º e 4º do Código Civil, para que ele possa estar em juízo, de acordo com o artigo 71 do Código de Processo Civil, ele deve estar representado, caso seja absolutamente incapaz, ou assistido, caso ele seja relativamente incapaz. Portanto, o incapaz não consegue exercer livremente os atos da vida civil, sendo necessário, como dito, sempre de um representante ou um assistente. Entretanto, o incapaz que não possuir representante legal, como por exemplo o réu preso, o réu que foi citado por edital ou por hora certa, ou o réu revel, o juiz deverá determinar um curador especial, de acordo com o Código 72 do Código de Processo Civil, pois este curador tem a função de conduzir e acompanhar a relação jurídica processual. Outro fator existente é a pessoa jurídica, tanto de representação de direito público como de privado. Ela necessita de ser um representante legal, como é elucidado no artigo 75 do Código de Processo Civil, para se fazer presente no polo ativo ou passivo em um processo. E ainda convém lembrar que as partes, tanto o autor quanto o réu, dentro de uma relação jurídica processual, tem um rol de deveres estabelecidos no Código de Processo Civil, dos quais é fundamental mencionarmos o dever de colaborar, bem como cooperar com o processo, de estabelecer um depoimento condizente com a realidade dos fatos e de auxiliar a solução dos conflitos de interesse. Em consequência a esses deveres, surgem algumas responsabilidades das partes, como está descrito no artigo 79 do Código de Processo Civil. Bem, segundo Fred Didier, a capacidade de ser parte é a personalidade jurídica, a aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual ou assumir situação processual. Qualquer sujeito de direito tem capacidade para ser parte de pessoas jurídicas ou naturais, incluindo o nascituro, os entes despersonalizados, como a massa falida e o espólio, órgãos públicos, entre muitos outros.
pois o dotado de personalidade civil poderá, sem qualquer impedimento que ateste a sua incapacidade, ser parte de um processo. Como exposto no artigo 1º do Código Civil, em que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, o artigo atua de forma idem no processo em que a pessoa tem aptidão para exercer direitos e cumprir deveres, atuar como autor, réu ou interveniente. Fato este assegurado pelo direito de acesso e a inafastabilidade do Poder Judiciário, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, em todo processo à parte, podendo haver ações com várias partes, como constaram no artigo 46 do Código de Processo Civil. Para que exista um processo, há necessidade da petição inicial feita por um autor, não importando se há réu ou não na ação judicial, visto que há processo sem lide. O processo se inicia por vontade das partes, sendo desenvolvido por impulso oficial, como diz o artigo 262 do Código de Processo Civil. Agora iremos estudar um pouquinho sobre capacidade processual. A capacidade processual é simplesmente a capacidade para a parte estar em juízo, como autor ou réu, assim como está disposto no artigo 70 do Código de Processo Civil, sendo garantido pleno gozo dos seus próprios direitos no processo. A capacidade processual, ou seja, a aptidão para postular em juízo, existe com o intuito da proteção na esfera jurídica das partes no processo, garantindo a participação de pessoas naturais, independente de serem advogados ou não, nos atos da vida civil. Elas têm capacidade processual pelo fato de que podem se manifestar no processo, sem representação ou assistência. Claro que com a compreensão mínima do processo e das consequências jurídicas, pois vale lembrar que a lei sempre presume conhecimento, sendo vetada a alegação de desconhecimento da norma jurídica. Tudo isso está diretamente relacionado com a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres na ordem jurídica civil. Ou seja, possui a capacidade processual quem tem personalidade jurídica plena. Sobre relativamente os absolutamente incapazes, precisamos compreender que o incapaz não possui capacidade processual. Os absolutamente e os relativamente capazes podem ser partes, entretanto não podem estar em juízo, seguindo as diretrizes dos artigos 4º, 1747 e 1767 do Código Civil. Entretanto, portará capacidade processual a partir do momento em que ocorrer representações ou assistências, segundo os artigos 71 e 72 do CPC, que é o Código de Processo Civil, em que dispõe a curatela de incapaz e a curatela especial. Caso seja descoberto pelo juiz algum erro na capacidade processual, o magistrado vai conceder um tempo para a solução desse erro. Se o erro não for solucionado, o processo vai ser extinto, caso o incapaz seja o autor. Caso a parte seja o réu, haverá revelia e a ação será excluída se for de terceiros. Tudo isso sem resolução do mérito, de acordo com o artigo 76 do Código de Processo Civil. As regras responsáveis pela capacidade processual positivam, de modo especial, o direito fundamental à paridade de armas no processo civil, conforme é exposto no artigo 1º, inciso 1º, da Constituição Federal e no artigo 7º do Código de Processo Civil. Também é assegurado o direito ao processo justo, no mesmo artigo 1º da Constituição Federal, e a capacidade processual, ela é um pressuposto processual. A capacidade postulatória não é nada mais nada menos do que a capacidade de um advogado representar uma parte diante do Poder Judiciário. Fred Didier define a capacidade postulatória como uma capacidade bipartida, que seria a junção da capacidade técnica com a capacidade processual. Mas é claro que, como toda regra, ela também tem suas exceções, como é o caso do habeas corpus, que é um remédio constitucional que dispensa formalidades, então ele pode ser feito sem a presença de um advogado.
Temos também a atuação na Justiça do Trabalho, porque, de acordo com a CLT, os empregados e os empregadores podem, em pessoa, fazer suas reclamações e acompanhar seus processos, sendo facultativa a presença de um advogado, ou seja, eles podem escolher ter o advogado com eles ou não. Por último, temos os juizados especiais. No caso das causas com valor inferior a 20 salários mínimos, a presença do advogado também não é necessária. Apenas nas causas com valor acima de 20 salários mínimos, aí sim, a presença do advogado é obrigatória. Existe também a capacidade postulatória relativa, que é o caso dos estagiários inscritos na OAB. O que acontece é que esses estagiários podem praticar determinados atos da advocacia supervisionados por um advogado, e existem alguns atos também que eles podem praticar sozinhos sem a necessidade de supervisão, e todos eles estão descritos no artigo 29 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Por último, temos a relação do advogado com a procuração. Quando um advogado postula sem procuração, temos a ausência de prova de representação voluntária e não a ausência de capacidade postulatória, uma vez que o ato foi praticado por ente apto. O advogado que postulou sem procuração terá até 15 dias para apresentá-la. Caso contrário, o processo será extinto sem resolução de mérito. Isso, claro, se este advogado for representante da parte autora do processo. Já no caso dos advogados públicos, estes não precisam de procuração, uma vez que a representação judicial está conferida a eles na lei que institui as funções de seu cargo. Esse foi o nosso trabalho sobre os sujeitos do processo. Eu espero que as explicações tenham sido claras e, em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.